E aí, assim, eu tenho um pouco de dificuldade de lidar com esse modelo remoto. Eu fico bastante feliz de ver que o pessoal tá com a câmera aberta, né? E aí, assim, pelo menos a participação do áudio, enquanto eu estiver na aula, me deixa é bom para a sanidade mental, porque eu não tenho a impressão de que eu tô falando sozinho. Então, assim, eu construo as minhas aulas de maneira bastante dialógica. Eu espero que vocês interajam com a aula e, assim, não se sintam nem um pouco constrangidos de perguntar, de pedir para voltar, de dizer que não entendeu, ok? Posso contar com vocês para isso? Beleza. Então, deixa eu iniciar uma apresentação. Diz aí, tá chegando para vocês a tela? Sim. Tá sim. Beleza. Beleza. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho, de maneira introdutória, sobre eletricidade e sobre alguns fenômenos elétricos. E aí eu já adianto que essa é a aula 1 de 2, né? A gente vai ter uma segunda aula de eletro, mais relacionado aos fenômenos e aos efeitos mais práticos de eletricidade. Por enquanto, a gente vai ver alguns conceitos bastante básicos aqui, mas que eu espero e que eu gostaria que ficassem bastante claros para todo mundo. A primeira coisa é que a gente precisa entender que o estudo da eletricidade é uma coisa muito antiga mesmo. Inclusive, há registros de estudos de eletricidade e de magnetismo na Grécia Antiga. Então, assim, especialmente no que diz respeito ao magnetismo, não tanto para a eletricidade, a gente vai tratar mais de eletricidade hoje, mas existem estudos de Tales de Mileto sobre as pedras da Grécia que tinham características magnéticas, e aí, da mesma maneira que as pedras magnéticas, né, que são os minerais de magnetita, eles perceberam que alguns outros minérios, e aí, especialmente o âmbar, enquanto característica de matéria orgânica que foi mineralizada, né, tinha uma propriedade elétrica muito interessante. Eles perceberam, por alguma, não sei se de maneira acidental ou com estudos direcionados, que o atrito entre duas pedrinhas de âmbar provocava um mini fenômeno elétrico. E aí, os estudos de eletricidade datam desde essa época. Então, é uma ciência muito antiga. E é uma ciência que foi permeada por várias mudanças de paradigma científico. Certo? Vocês conseguem compreender o que é um paradigma científico? Sim. Beleza. Então, passando por toda essa história, do estudo da eletricidade, a gente acaba esbarrando em um dos paradigmas científicos que permeiam o estudo da eletricidade, é o que a gente conhece como modelo atômico, que é um modelo de estrutura da matéria. Então, vamos lá. Todo mundo se lembra das aulas, sei lá, talvez do ensino fundamental, né? Com esses modelinhos atômicos aqui, todo mundo lembra do modelo de Dalton, que é o modelo mais primordial depois do modelo grego, né? Que é o modelo que a gente conhecia como bola de bilhar, que é uma parte indivisível da matéria. Vocês lembram disso? Depois a gente passa para o modelo de Thomson, que é o modelo que foi conhecido como pudim de passas, que considerava que, na verdade, a parte indivisível da matéria, né, um átomo, era uma grande massa positiva cravejada de pequenas carguinhas negativas, como se fosse um pudim, ou enfim, um bolo, né, cravejado de passas. E aí, a grande ruptura que acontece do modelo de Thomson para o modelo de Rutherford
E aí, repara, os estudos de eletricidade sofreram uma verdadeira revolução com os estudos de Rutherford, porque o Rutherford separa pela primeira vez as cargas positivas e as cargas negativas. Esse aqui é o modelo de Rutherford, que é um modelo mais planetário, né? Que considerava que os elétrons tinham uma órbita muito bem determinada em torno de um núcleo atômico, e que esse núcleo atômico era a concentração de carga positiva. Então, pela primeira vez, fisicamente, a gente separa as cargas positivas e negativas. E separar as cargas positivas e negativas tem uma... como é que eu posso dizer? Carrega uma grande mudança do que é o pensamento sobre os fenômenos elétricos. Porque antes, a carga positiva e a carga negativa, elas eram praticamente indiferenciáveis, e inseparáveis, mas aí quando o Rutherford propõe esse modelo, ele propõe uma coisa no arcabouço da ideia de modelo atômico, é que os corpos podem trocar cargas, mas não só trocar cargas, eles podem trocar única e exclusivamente a carga negativa. Por que eles só podem trocar a carga negativa? Porque a carga negativa é a carga que está no exterior, é a carga que está na parte mais externa do átomo, enquanto as cargas positivas estão aqui dentro, muito bem concentradas e muito coesas, num núcleo muito duro. E aí, o que confirma esse modelo aqui é o experimento da folha de ouro. Vocês lembram mais ou menos disso aqui? Sim. Beleza. E aí depois vem o modelo de Bohr, e aí abre a separação, né, física dos elétrons do centro do núcleo, né, do núcleo atômico, a gente chama de revolução dos elétrons, porque, de fato, isso aqui provoca uma mudança no que a gente conhece como estudo de eletricidade, porque agora a gente passa a considerar que só as cargas negativas são transferíveis. Você não pode trocar carga positiva. Quer dizer, na verdade, você até pode. Depois do modelo de Rutherford, a gente sabe que você até pode, mas que trocar carga positiva não é mais um fenômeno de matriz elétrica. Trocar carga positiva significa quebrar o núcleo do átomo para que você possa ter trocas dessa carga positiva. Então, a gente já não fala mais de uma física no nível elétrico, a gente fala de uma física no nível nuclear. E aí a gente está falando de uma base energética muito grande, de fissão nuclear mesmo. Certo? E aí tem o modelo atômico de Schrödinger, que a gente muito normalmente não estuda no ensino médio, mas que é um modelo que também é revolucionário para a ciência, porque ele trata as camadas possíveis, né, de serem ocupados pelos elétrons como camadas probabilísticas, e aí viram nuvens em que o elétron pode ou não habitar, e não mais um modelo meio planetário. Mas até o modelo de Bohr todo mundo conhece, né? Que é o modelo das camadas, K, L, M, todo mundo lembra disso, né? Sim. Beleza. E, entendendo toda essa questão histórica, eu quero apresentar para vocês o conceito de carga e campo elétrico como conceitos indivisíveis. E aí, na física, a gente já não trata mais, e talvez a gente diga só que uma carga que gera um campo elétrico em torno de si, porque talvez falte uma palavra para a gente descrever melhor essa relação. Mas, para mim, o que é importante que vocês entendam é que não existe carga que pré-existe ao campo elétrico. Ou seja, não existe nenhuma carga elétrica que não gere um campo elétrico em torno de si. Da mesma maneira que não existe um campo elétrico que não foi associado a uma carga elétrica. Então, eu acho que a melhor palavra para se dizer é que as cargas e os campos coexistem. Mas talvez falte uma palavra
de senso comum para descrever isso, né? E aí, entendo, quando a gente fala que uma carga gera determinado campo, não quer dizer que a carga existe antes do campo, que o campo vai existir depois, porque a carga gerou o campo de maneira deliberada. Então, se a carga existe, existe o campo. Da mesma maneira que acontece no campo gravitacional. Se existe massa, existe um campo gravitacional em torno daquela massa. Certo? Sim. Beleza. E aí eu quero fazer uma analogia aqui com vocês. E aí entendo, a analogia sempre tem as suas limitações. E hoje eu vou fazer várias analogias. Mas espero que vocês entendam aonde eu quero chegar com elas. A primeira delas é que as cargas elétricas são os entes do campo elétrico da mesma maneira que as massas, ou seja, os corpos feitos de matéria, são os entes do campo gravitacional. Então, pensa o seguinte, eu sou um corpo que possui massa, da mesma maneira que vocês. Isso significa que, em alguma medida, os nossos corpos, sim, se atraem pelo seu campo gravitacional. Só que nós somos corpos com massas muito pequenas. E aí, essa atração gravitacional ela não pode ser percebida, mas ela existe. Agora, quando a gente fala de um corpo que é muito massivo, que tem uma massa muito grande, tipo o nosso planeta, aí sim a gravidade, a interação gravitacional desses corpos pode ser percebida de maneira bastante intensa. A mesma coisa acontece com as cargas elétricas. Se eu tenho uma carga elétrica muito fraquinha, ela vai gerar, teoricamente, um campo elétrico bem fraco em volta dela. Enquanto uma carga elétrica muito grande vai gerar em torno de si um campo elétrico também muito grande. Certo? Certo. Beleza. E aí, diferente da massa, quando a gente fala de campo elétrico, é importante a gente ter noção de que existe uma grande diferença entre esses dois campos, o campo gravitacional e o campo elétrico. O campo gravitacional é necessariamente atrativo. Ele é sempre atrativo, uma massa sempre atrai a outra. Agora, quando a gente fala de um campo elétrico, ele pode ser um campo atrativo, do mesmo jeito que o campo gravitacional, ou ele pode ser um campo repulsivo. E aí, o fator que me garante que isso acontece no campo elétrico, mas não acontece no campo gravitacional, é que massa não possui polaridade. Ou seja, não existe um campo associado a uma massa negativa. Todo campo gravitacional, e aí depois a gente pode discutir conceitos de antimatéria e tal, mas, enfim, pelo menos para nível de ensino médio, de vestibular, massa é sempre positiva. Quantidade de matéria é sempre o tanto de matéria que você tem armazenado dentro de um determinado corpo. Então, essa massa é sempre positiva, ela não tem polaridade. Enquanto uma carga elétrica pode ser positiva ou pode ser negativa. E existe uma unidade fundamental para a carga elétrica. A menor carga possível é a carga de um elétron. E aí, essa carga fundamental a gente chama de E, que é a carga de um elétron. E aí, se tiver assim, E menos, é porque ele está falando de um elétron, e aí, se estiver falando Pzinho ou só E, pode ser a carga do próton também. A carga elétrica do próton e do elétron são a mesma. Com uma diferença, o elétron é necessariamente uma carga negativa e um próton é necessariamente uma carga positiva. Então, isso aqui é uma constante, mas isso aqui, se vocês tiverem que trabalhar com isso numa questão, vai estar informado no enunciado, mas é bom saber que o módulo da carga elementar vale 1,6 vezes 10 a menos 19 Coulomb. E Coulomb é a unidade de medida de carga elétrica. Então, assim, isso aqui é a menor carga possível que pode ter num corpo. É a carga elementar, a carga mais fundamental. E aí, se for um elétron, como carga negativa, ele vai valer menos 1,6 vezes 10 a menos 19. Se for um próton, como carga positiva, vai valer mais 1,6 vezes 10 a menos 19. Faz sentido isso aqui para vocês? Faz. Beleza.
E aí, a gente pode falar de processos de eletrização, ou seja, processos pelos quais os corpos podem trocar cargas. E aí, se a gente está falando de processos de eletrização, quero que entendam que vale o que dissemos aqui, que não se troca por processos elétricos carga positiva, só trocamos carga negativa, ou seja, trocamos elétrons. Então, quando a gente fala no processo de eletrização por atrito, basicamente estamos falando de esfregar um corpo no outro, e aí quando o corpo é mais áspero do que um outro, esse corpo mais áspero, ele tem a característica de arrancar elétrons do corpo mais liso. Então, pensa no seguinte, ali no exemplo do GIF que eu dei, tem um cano de PVC, um tubo de PVC, que está sendo atritado num tecido. A superfície do tecido, e aí ali no caso é uma flanela, né? A superfície da flanela é mais áspera do que a superfície do tubo de PVC. Então, quando você esfrega a flanela no tubo de PVC, você arranca elétrons ali do tubo de PVC e você provoca um desbalanço de elétrons ali. Então, se os dois corpos estavam neutros antes do processo, depois do processo de eletrização por atrito, o corpo que era positivo, desculpa, o corpo que estava neutro, que era o tubo de PVC, vai se tornar um corpo positivamente carregado. Por que ele vai se tornar positivamente carregado? Porque ele ganhou prótons? Não, né? Prótons a gente não ganha. Então, ele se torna positivamente carregado quando ele perde elétrons, certo? E a gente arrancou, de fato, os elétrons com o pano, né? Com a flanela. Faz sentido para vocês isso aqui? Sim. Beleza. Então, todo mundo consegue ver por esse pedacinho ali de papel dentro do vidro que existe uma atração ocorrendo ali, uma atração elétrica? Sim. Beleza. Como um segundo processo de eletrização, a gente tem o processo de eletrização por contato. O que diz o processo de eletrização por contato? Quando eu toco dois corpos e pelo menos um deles está eletricamente carregado, seja ele positivamente ou negativamente carregado, esses corpos vão trocar elétrons até que eles atinjam um equilíbrio elétrico. Então, pensa só, todo mundo consegue ver aqui no exemplo, ó, eu tenho um corpo A que está neutro, ou seja, não está nem positivo nem negativamente carregado. E aí eu vou encostar no corpo A um corpo B, que está negativamente carregado. Se ele está negativamente carregado, ele vai transferir elétrons para o corpo A. Está vendo aqui? Sinalzinho de transferência de elétrons. E aí, quando eu separo o corpo A do corpo B, os dois estão negativamente carregados. Por quê? Porque eles entraram em equilíbrio elétrico entre si. E aí, se eu tinha um corpo neutro e um corpo negativo, é óbvio que o equilíbrio entre os dois vai ser também de estarem negativos em proporção à sua massa. Agora, olha o contra-exemplo. Se eu tenho um corpo neutro, que é o corpo A, e eu encosto nele um corpo B que está positivo, não é que o corpo B vai passar prótons para o corpo A. Isso é muito importante. O corpo B vai roubar elétrons do corpo A, certo? E aí, quando os elétrons são transferidos aqui para o corpo B não vai ficar neutro. O corpo B vai estar em equilíbrio com o corpo A, certo? Então, o equilíbrio dos dois será numa situação positiva para os dois, ok? Tal qual a combinação de equilíbrio para o primeiro exemplo era negativa para os dois. Tá tranquilo isso aqui para vocês? Beleza, mas só uma pergunta, Emanuel. Claro. Um sempre vai estar neutro e o outro carregado, ou isso independe? Isso independe. Tá.
Tá. Isso independe. Esse exemplo que eu dei aqui é porque ele é o exemplo mais simples de demonstrar equilíbrio. Agora, pensa comigo. Se eu tenho um corpo negativo, que para esse corpo estão sobrando 5 elétrons. Daí eu encosto esse corpo num outro corpo que, não sei, estão sobrando 3 elétrons. Certo? Um sobrava 5 e no outro sobrava 3. Certo? São 2 corpos negativos. Mas quando eu encosto os dois, eles têm que entrar em equilíbrio. Então, o que vai acontecer? O corpo mais negativo, que é o que sobravam 5, vai passar um elétron para o outro, e aí os dois vão ficar negativos com 4 elétrons sobrando em cada um. Certo? Entendi. Beleza, certinho. E aí os corpos só vão ficar neutros em uma única situação específica. Se eu tenho um corpo, e aí vou seguir o mesmo exemplo, um corpo que sobra 5 elétrons e um corpo que faltam 5 elétrons. Aí sim, quando eu encostar esses dois corpos, aí eles vão entrar em equilíbrio e ficar neutros. Essa é a única situação possível de neutralidade. Não, beleza. Beleza? Nada, que isso. Posso seguir para o próximo processo, então? Aqui. Não, no primeiro caso, os dois corpos são neutros no início? Não. No primeiro caso aqui, ó, o corpo A é neutro. Não, Aqui, ó, no processo de atrito, que você tinha falado no mestrado. Ah, sim. Sim. São neutros. Mas não faz diferença se eles forem neutros ou não. Porque pensa no seguinte, se eu tenho um corpo negativo, mas que é mais áspero do que um outro corpo, ainda assim eu vou arrancar elétrons por um processo mecânico mesmo do corpo que é mais liso. Certo? Entendi. Entendeu? Então, muito normalmente, em, sei lá, 99,9% dos casos, esses corpos estão neutros, porque a gente, muito geralmente, só faz atrito nos corpos que são isolantes elétricos, ou seja, que não favorecem a transmissão de elétrons de um corpo para o outro. Então, para eles passarem elétrons de um corpo para o outro, você precisa ou de um desbalanço de elétrons, como é na eletrização por contato, ou de um atrito, como é no processo de eletrização por atrito. Justo? Entendi. Obrigada. Nada. No caso da eletrização por contato, sempre vai ser um que vai ou roubar elétrons ou depositar elétrons, certo? Exato. Se não existir um desbalanço de cargas, não existe processo de eletrização por contato. Entendeu? Então, assim, eu tenho que ter um diferencial de cargas entre os dois corpos para que as cargas se transfiram de um corpo para o outro. Se eles forem iguais, na hora que eu encostar um no outro, eles não vão trocar carga, porque eles já estão em equilíbrio. Beleza. Faz sentido, né? Esses corpos de contato seriam, tipo, no dia a dia, dois metais, assim? Que a gente Pode poderia ser? pensar? Pode ser? Pode ser isso. Ou pode ser, por exemplo, se você mora num lugar que é muito quente, como e que chove pouco, o ar costuma ficar bastante seco. E o ar seco favorece o acúmulo de cargas no nosso corpo. Então, eu não sei se você já percebeu, mas assim, se você anda por muito tempo descalço no chão de carpete ou onde tem muito tapete, acontece às vezes de você tomar choque em maçaneta, em porta de carro. Isso já aconteceu com alguns de vocês? Comigo, não. Não? Comigo já aconteceu. Não que eu lembre, né? Mas se acontecer algum dia, você vai lembrar dessa aula na hora. Porque, olha só, quando você anda descalço no tapete, o que você está fazendo é atrito o tempo todo. Certo? Certo.
E aí você está acumulando muitas cargas negativas, ou perdendo muitas cargas negativas para o tapete, né? Mas, de qualquer forma, depois de sofrer atrito, você vai ficar com um desbalanço de cargas. Ou seu corpo estará positivamente carregado ou negativamente carregado. E aí, quando você encosta num corpo que vai permitir a passagem desses elétrons, né, dessas cargas de um corpo para o outro, você toma um choque. Choquinho, né? Uma besteirinha, mas acontece. Tem uma questão também parecida essa com a questão de carro, não tem? Com atrito com ar, não tem alguma coisa assim? Tem sim. Tem, Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Se você está num ambiente muito seco, o atrito do ar com o carro pode fazer com que ele acumule cargas. Sejam elas quais forem, positivas ou negativas. E aí, na hora que você encosta na lataria do carro, ocorre uma pequena descarga elétrica. Tá. Não, beleza. Isso acontece sim. Tô tranquilo. E aí, o último processo é um dos processos que eu mais gosto, é o processo de indução, que é quando um corpo extremamente carregado, e aí a gente estava falando até agora ou de corpos neutros ou de corpos um pouco carregados. Agora, quando os corpos estão extremamente carregados, eles provocam uma organização, eles induzem uma organização elétrica num corpo neutro. Então, pensa no seguinte, todo mundo aqui já passou com o braço perto daquelas TVs de tubo mais antigas e ficou com os pelos do braço arrepiados, não já? Já. O que acontece ali? Essas TVs de tubo, muito antigas, elas funcionam com um bombardeio de elétrons a partir do tubo. Então, assim, aquela tela foi bombardeada por elétrons, por fótons, né, por partículas de luz, e aí elas ficaram, aquela tela, ela ficou muito carregada. E aí quando você chega com o seu braço perto, o que aquela tela faz é induzir no seu braço uma organização de elétrons muito característica. Então pensa só, se aquela tela ficou muito negativa, e aí você chega ao seu braço perto, aquelas cargas negativas da tela vão repelir as cargas negativas do seu braço e atrair as cargas positivas do seu braço para perto delas. Certo? Uhum. Então, ali, naquela regiãozinha ali, entre o seu braço e a tela, vai existir uma região de atração entre as cargas positivas de um corpo que estava neutro, tipo o seu braço, e de um corpo que estava negativamente carregado, que é a tela. O melhor exemplo que eu posso dar para vocês de indução, e é um exemplo que cai muito em vestibular, é o processo de formação de raios. Então, pensa no seguinte, imagina que eu tenho várias nuvens aqui num dia chuvoso, que estão em constante atrito, certo? Essas nuvens vão bater uma nas outras, e aí suponha que uma delas ficou muito negativamente carregada. Certo? Aí essa nuvem que está se formando depois de um dia muito quente, um dia de verão, essa nuvem está muito cheia de água, ela está pesada. Então ela desce e ela se aproxima do chão. Daí repara, no chão nós temos cargas positivas e negativas. O chão a gente considera o chão como eletricamente neutro sempre. Só que a simples aproximação dessa nuvem aqui, muito carregada, induz uma organização elétrica no chão. Então, as cargas do chão são induzidas a se separarem de uma maneira bem específica. As cargas negativas são empurradas para baixo, o que significa que as cargas positivas vão se concentrar na superfície do chão. E aí, quando essa região aqui tiver uma instabilidade tão grande,
um potencial elétrico tão grande, o que vai acontecer? Uma descarga de elétrons, uma descarga elétrica. Todo mundo consegue entender esse fenômeno? Sim. Sim. Aí, nesse caso, eu vou ter um neutro e um eletrizado, seja ele positivo ou negativo. Isso. Tá. Aí Porque eu faço esse uma corpo... Exato. Esse corpo que está muito eletrizado, só por ele estar perto de um corpo neutro, esse corpo neutro tem cargas positivas e negativas misturadas, certo? Aí só por ele se aproximar desse corpo, e aí como no exemplo aqui o corpo A é positivo, olha aqui o que ele faz, ele traz para perto dele as cargas negativas e as cargas positivas são jogadas para o outro lado, por consequência. Então, o corpo muito eletrizado é o corpo que induz, é o corpo indutor, e o corpo neutro acaba sendo o corpo que teve uma organização induzida. Beleza, show. Certo? Certinho. Não é tão comum da gente ver, mas também acontece a situação contrária. Uma nuvem que fica muito positiva, e aí quando ela se aproxima do chão, ela traz para cima do chão as cargas negativas. E aí acontece um raio ascendente. O raio sobe para a nuvem ao invés de descer na direção do chão. Alguém aqui já viu uma situação dessa? Não. Não. É bem raro, mas acontece. Quer ver? Se eu parar aqui o compartilhamento... E a gente dá um Google aqui, ó, raio ascendente, vai achar centenas de vídeos, centenas de vídeos e fotos de raios que saem do chão e sobem. Raio ascendente, enfim. Ah, tão ruinzinhos esses GIFs. Mas é relativamente comum. É raro da gente ver a olho nu, mas às vezes os raios, tá vendo? Eles vão subindo. Todo mundo consegue ver a partir desse GIF aqui? Sim. Sim. Beleza. Daí, eu quero fazer mais uma analogia com vocês. Todo mundo sabe o que é um rio, não é? Sim. Sim. Vamos deixar o Eric orgulhoso. Qual é a definição de um rio? É uma massa de água que necessariamente deságua numa outra massa de água, tipo, que deságua no mar, é o nosso melhor exemplo. Mas é uma massa de água em curso, certo? Que vai sair de um lugar e ir para outro. Não é isso? Sim. Por que os rios desaguam no mar? Porque as nascentes estão em regiões mais altas do que o nível do mar. Então, o rio desce até o nível do mar. Então, todo mundo concorda comigo que uma diferença de altura faz existir um potencial gravitacional, certo? Tipo uma bolinha mesmo. Se você botar uma bolinha no topo de uma rampa, ela vai rolar para baixo da rampa por causa da ação da gravidade. A mesma coisa são as massas de água, certo? As massas de água vão descer o rio porque elas vão para a situação de nível do mar. Todo mundo entende isso, não entende? Sim. Sim.
Agora, esse potencial gravitacional faz com que todas essas gotinhas de água aqui, que compõem um rio, se direcionem numa mesma direção e formem uma correnteza. Não é isso? Sim. Quando a gente fala de carga elétrica, ou quando essas cargas elétricas entram em movimento, da mesma maneira que essas gotinhas de água, quando entram em movimento, as cargas formam uma pequena correnteza. Essa correnteza a gente chama de corrente elétrica. E aí, se num rio um potencial gravitacional é o que faz uma gotinha de água sair daqui e vir até aqui, dentro de um fio, o que vai fazer um elétron sair daqui e aí se direcionar, né, como corrente elétrica para cá, é um potencial elétrico. Então, num rio, falamos de potencial gravitacional, isso aqui vocês vão estudar mais lá para frente com o Nicolau. E aqui estamos falando de um potencial elétrico. Potencial elétrico que a gente usa a letra V ou a letra U para representar em física. Todo mundo consegue ver uma correnteza de elétrons para cá? Sim. Beleza. Essa correnteza de elétrons a gente chama de corrente elétrica. Corrente elétrica que a gente define como quantidade de carga que passa numa determinada região dividido pelo tempo que demora. Então, pensa no seguinte, se você tivesse que inventar um jeito para medir a correnteza da água, medir a quantidade de água que passa por você no rio, não seria uma boa medida de correnteza? Sim. Medir corrente elétrica do mesmo jeito. Se eu pudesse botar uma membrana aqui, ó, nesse fio, que medisse quantas cargas passam por aqui num determinado intervalo de tempo, eu saberia qual é a corrente elétrica ali dentro. Certo? Então, quando a gente divide carga pelo tempo, variação de carga pela variação de tempo, a gente encontra a corrente elétrica. Corrente elétrica, que nas equações e teorias a gente chama de letra I, porque o nome correto é intensidade da corrente elétrica. Então, a gente calcula a intensidade da corrente elétrica dividindo carga pelo tempo. A medida do Sistema Internacional de corrente elétrica é amperes. E isso aqui significa que várias vezes, e aí isso aqui já é uma dica, né, um macete para vestibular, que várias vezes as questões vão te dar uma informação com uma unidade de medida esquisita. Vão chamar uma unidade de medida de ampere-hora. Ampere-hora, toda vez que você vê ampere-hora, tem que acender um sinal na sua cabeça de que ampere-hora é uma medida de carga. Por que ampere-hora é uma medida de carga? Olha aqui, ó. Corrente elétrica, né? Carga dividido pelo tempo. Se eu pego esse tempo e jogo lá para o outro lado, ó, corrente elétrica vezes tempo é igual a carga. Certo? Então, ó, uma medida de corrente elétrica é ampere, e a gente pode medir tempo em várias unidades de medida, inclusive hora. Então, toda vez que você vê ampere-hora, saiba que a gente está falando de carga elétrica. Beleza? Isso aqui ajuda a resolver várias questões de vestibular. Tranquilo? Tranquilo. Beleza. Bem importante vocês entenderem que isso aqui vai ser bem importante na nossa próxima aula de eletricidade, que existe o sentido real da corrente elétrica e o sentido convencional da corrente elétrica.
Qual é a diferença dos dois? Quando a gente começou a estudar os fenômenos elétricos, a gente começou a estudar lá no modelo do Thomson, quando a gente considerava que a carga em si era prioritária, quando os corpos eram prioritariamente carga positiva, e que a carga positiva é que se transferia de um ponto para outro. Agora, depois que o Rutherford propõe a separação física das cargas positivas e negativas, colocando as cargas negativas no exterior, a gente tem um problema, porque a gente já considerava que a corrente elétrica fluía na direção do lado negativo, de um polo negativo. Então, olha só, existe um sentido convencional que vai do positivo para o negativo, mas é importante você saber que existe o sentido real da corrente elétrica. E qual é o sentido real? Corrente elétrica não é uma corrente de elétrons, e elétrons não são necessariamente carga negativa. Então, a carga negativa vai querer fluir para onde? Para o lado positivo, né? Então, existe o sentido real, que é na direção do polo positivo, e o sentido convencional, que é na direção do polo negativo. Faz sentido? Sim. Faz. Beleza. Por isso que na hora que a gente estudar os circuitos elétricos lá na nossa próxima aula, a gente vai ver coisas do tipo assim, ó. Vai ter uma bateria aqui, com um polo negativo e um polo positivo ligado num circuito elétrico, e você vai ver os desenhos representarem que a corrente elétrica faz esse sentido aqui. Então, ela, corrente elétrica, elétron é carga negativa. Por que ele sai do polo positivo na direção do polo negativo? Porque esse é o sentido convencional da corrente. Mas saiba que o sentido real é o contrário. Ok? Ok. Beleza. Aí eu vou voltar a fazer algumas analogias. E eu quero que vocês me digam se vocês conseguem ver a diferença desse rio aqui para o outro rio lá que eu tinha usado. Esse tem pedras no caminho. Exato. Esse rio aqui tem um monte de pedra. Essas pedras permitem que a água faça um fluxo retinho igual a essa aqui? Não. Essas pedras ali, elas vão dificultar a passagem da correnteza, não é isso? Sim. Então, da mesma maneira que as pedras apresentam uma dificuldade para a passagem da correnteza de água, existem elementos dentro de um circuito elétrico que a gente chama de resistência. Ou seja, existem elementos que vão dificultar a passagem da corrente elétrica por dentro de um fio, por dentro de um circuito elétrico. Certo? Então, esses elétrons que poderiam passar direto ali, tem elementos naquele circuito que não vão deixar com que ele passe daquele jeito. Então, esse elétron precisa dar um jeito de desviar dessa resistência para chegar do outro lado do circuito. Certo? O que faz com que o movimento dele não seja mais tão coerente. Entendem por que a corrente elétrica diminui quando você coloca uma resistência elétrica? Sim. Beleza. Resistência elétrica vai ser vai ser o protagonista da nossa próxima aula de elétrica, né? Então, a gente tem aqui alguns conceitos que vão ser também muito relevantes para a nossa próxima aula, que são os conceitos de corrente elétrica alternada e corrente elétrica contínua. Como o nome sugere, corrente elétrica alternada é quando essa corrente elétrica flui de maneira alternada, ou seja, para frente e para trás, para frente e para trás. Enquanto a corrente contínua garante que os elétrons fluam sempre na mesma direção e sentido. E aí, geralmente, a gente utiliza a corrente contínua
nos equipamentos que a gente usa bateria. Porque no equipamento de bateria, todo mundo concorda que a polaridade da bateria é muito importante para fazer com que o equipamento funcione. Se você liga um equipamento à pilha, com a pilha ao contrário, esse equipamento não funciona, não é isso? Sim. Isso. Porque os elétrons precisam sair de um ponto específico da pilha para essa movimentação ser levada na direção do outro lado da pilha. Então, quando a gente fala de corrente contínua, de corrente direta, é desse jeito aqui, ó. Corrente direta, flui numa direção só. Agora, quando a gente fala de corrente contínua, corrente alternada, desculpa, que é a corrente que a gente tem nas tomadas da nossa casa, o que acontece é que a polaridade, esse potencial elétrico vai ser invertido o tempo todo. Então, olha só, quando aqui fica positivo, os elétrons fluem para cá. Quando aqui fica positivo, os elétrons fluem para cá. Todo mundo consegue perceber que a alteração do sinal ali em cima, onde eu circulei, faz toda a diferença para o movimento dos elétrons? Sim. Beleza. Então, na sua casa, e para fazer os equipamentos que se ligam na tomada, nas tomadas da sua casa funcionar, os elétrons se movem mais ou menos dessa maneira aqui. Agora, quando a gente está falando de corrente de elementos a bateria, ele se move dessa maneira aqui. Por isso que por isso que baterias acabam, né? Pilhas acabam, se esgotam. E a luz da sua casa não, né? Se você não tem um corte de suprimento de energia para lá, você não vai acabar, tipo, você não precisa trocar uma tomada da sua casa porque acabou a carga da tomada. Enquanto numa bateria você precisa fazer isso, né? Então, quando eu ligo um aparelho na tomada, esse aparelho é o polo positivo, seria isso? Que vai atrair esse fluxo de elétrons? Não, o fluxo de elétrons vai ser direcionado pela diferença de potencial entre os dois plugs. As suas tomadas têm sempre pelo menos 2 plugs, não é? Às vezes tem 3 porque um é o aterramento. Mas as tomadas têm sempre 2 perninhas, não é isso? A diferença de potencial entre essas 2 perninhas é que vai fazer os elétrons ficarem indo e voltando. Entendi. Entendeu? Beleza. E não é como se a tomada passasse nenhum elétron para dentro do seu aparelho. Todos os elétrons que vão se mover dentro do seu aparelho já estão dentro do seu aparelho. O que a tomada faz? A tomada faz essa diferença de potencial aqui, ó. A tomada, aqui na caneta, a tomada faz o rio ficar mais alto para um lado e para o outro. Entendeu? Entendi. A tomada é que dá o impulso nos elétrons que já estão dentro do seu aparelho. Entendi, beleza. Beleza? Posso continuar, pessoal? Sim. Beleza. Claro. E aí, em relação a isso aqui, de corrente alternada e corrente contínua, eu tenho várias dicas culturais, né? E esse evento aqui de corrente alternada e corrente contínua, né? A disputa, se a gente... Por que a gente usa corrente alternada dentro de casa? Por que a gente usa corrente alternada para algumas coisas? Por que algumas coisas a gente liga na tomada e outras coisas a gente usa na bateria? Tudo isso, a produção de conhecimento científico acontece sempre localizada num momento histórico. Então, no século XIX, teve uma disputa bastante grande. E eu acho que esse é talvez o evento mais incrível da história da ciência, assim, em relação à história mesmo, né? Foi a disputa muito grande entre o Nikola Tesla e o Thomas Edison. Todo mundo aqui já ouviu falar do Thomas Edison, né?
o fundador da GE. Sim. Isso, a pessoa, acho que até hoje o Thomas Edison é a pessoa no mundo que mais tem patentes, né? Inventos, coisas inventadas registradas no nome dele. Então, assim, naquela época, acontecia todo ano uma feira chamada Feira Mundial de Conhecimento. E aí, naquele ano, ia acontecer em Nova York, e teve uma disputa bastante grande sobre quem ia alimentar de energia e de iluminação a feira de curiosidades, né? A feira de conhecimentos. E aí o Thomas Edison já tinha inventado a lâmpada, ele já tinha construído a GE, já tinha fundado a GE, e a GE já era uma grande empresa. E aí o Thomas Edison, ele tenta alimentar toda a feira com baterias, com energia, com corrente contínua. E aí o Tesla, patrocinado pelo Westinghouse, que era o dono de uma empresa concorrente da GE, resolve apostar no projeto do Tesla, que era alimentar por corrente alternada. E aí, assim, o Tesla é uma figura que é meio apagada da história da ciência, mas o Tesla, a gente usa energia elétrica dentro das nossas casas com a segurança que a gente tem de utilizar energia elétrica dentro das nossas casas. E a gente usa corrente alternada por causa do trabalho do Nikola Tesla. Então, assim, tem um filme que é bem recente com um dos meus atores favoritos, que é o Benedict Cumberbatch, é um filme bem legal, que chama Batalha das Correntes. É um filme que tem aí nos serviços de streaming, para quem quiser assistir. Depois eu vou postar para vocês esse slide aí, vocês vão poder pegar o link que está aqui, né, para abrir direto o trailer do filme, se interessarem. Só que esse filme não dá uma atenção muito grande para a disputa direta do Tesla e do Edison. Ele se foca mais na disputa comercial, né, entre o Westinghouse e entre as indústrias Westinghouse e a GE. Então, assim, esse filme é muito interessante, mas ele apaga um pouquinho a história do Tesla. E aí, vocês conhecem esse canal aqui, da esquerda da tela, que é o Epic Rap Battles of History, as batalhas mais épicas da história? Não. Não. É um dos meus canais favoritos do YouTube, que são rappers que encarnam personagens e eles fazem uma batalha de rap como se eles fossem os personagens. Então, assim, tem batalha de rap do Darth Vader contra o Adolf Hitler, tem batalha de rap do Tesla e do Edison, tem, acho que do Barack Obama e do Abraham Lincoln, tem do Stalin com o Rasputin, enfim, tem do Isaac Newton contra o Bill Nye, e o Bill Nye é um cara bem famoso nos Estados Unidos que faz divulgação científica para criança, né, tipo o Mundo de Bikman, só que mais antigo. Então, assim, é muito legal. Eu vou colocar aqui a batalha de rap para vocês, depois se quiserem assistir, tem legenda. E é um dos meus canais favoritos do YouTube. Quando eles lançam um vídeo novo, eu perco um bom tempo assistindo as batalhas de rap. E teve uma equipe, né, brasileira que criou um jogo chamado Science Combat. Também tem aqui o link, se vocês quiserem jogar. É um jogo bobinho, né, baseado em 8 bits de grandes cientistas. E aí vocês vão ver que tem o Nikola Tesla aqui. A gente tem o Albert Einstein, Isaac Newton, Stephen Hawking, Marie Curie, Darwin, Pitágoras, tem o Alan Turing, que é do Jogo da Imitação. Assistiram esse filme, Jogo da Imitação? Também é com Benedict Cumberbatch. Não. Eu acho que Enfim, eu já assisti, sim. Não lembro muito, mas acho que já assisti, sim. É muito legal. É de um matemático inglês, né, que é um dos pais da computação.
Isso, e aí ele tem vários problemas, né? Porque ele é o cara que descobre, né, que consegue quebrar os segredos nazistas, né, da comunicação nazista, mas ele tem um problema com o governo britânico, porque ele é homossexual, né? Então, assim... Aí eu não vou dar, assim, sei que não existe spoiler de evento histórico, mas é um filme que eu acho que vale super a pena todo mundo ver. Então ficam as dicas culturais dessa aula. Bom, e aí, beleza, a gente está falando que os elétrons se movem, e aí por causa de um potencial elétrico, eles fluem para um lado ou para o outro, mas fluem para um lado ou para o outro, por que caminho? E aí é importante a gente entender que essas cargas elétricas e essa corrente elétrica, por consequência, vão se mover sempre, necessariamente, pelo caminho de menor resistência. E aí, vocês já pararam para pensar por que um raio não cai em linha reta? Por que ele vem serpenteando todo o caminho? Não? Ninguém nunca pensou sobre isso? Não. Então, um raio, ele se move com esse movimento de serpentear, porque ele tem que se mover pelo caminho de menor resistência. E aí, pensa no seguinte, se a gente tivesse um ar que fosse perfeitamente homogêneo e que todas as regiões do ar apresentassem a mesma resistência elétrica, um raio cairia em linha reta, porque a menor distância entre dois pontos é uma linha reta, não é verdade? E se ele não descreve uma linha reta, é porque existe um caminho que para ele é melhor do que uma linha reta. Que caminho é esse? É o caminho de menor resistência. Então, o fato dessa corrente elétrica se mover sempre pelo caminho de menor resistência traz para a gente duas características que são muito importantes. A primeira é o efeito de aterramento. Todo mundo aqui já ouviu falar de aterramento? Sim. Aterramento é muito importante para a proteção das pessoas e dos circuitos elétricos que a gente tem, ou dentro das casas, ou dentro das fábricas. Enfim, todo mundo sabe para que serve, não é? Eu não sei, não. Não? O que é aterramento? Assim, de maneira geral, aterramento residencial. É quando você usa uma haste metálica, e o metal é um bom condutor, certo? Você usa uma haste metálica e você coloca essa haste metálica bem fundo no chão quando você está construindo a casa. Por que você faz isso? Porque toda e qualquer eletricidade em excesso, tensão em excesso, não vai se descarregar nem nos circuitos elétricos da sua casa, nem nas pessoas que estiverem usando circuitos elétricos. O aterramento, por ser uma haste metálica, muito boa condutora, vai transmitir, vai carregar essa carga elétrica excedente para o chão e vai descarregar isso no chão numa camada um pouquinho mais funda do que o chão da nossa casa. Isso nos protege de descargas elétricas e protege os nossos equipamentos. Certo? E isso só acontece e só é possível porque os elétrons precisam fluir pelo caminho de menor resistência. Certo? Entendi. Obrigada. Nada. O segundo efeito, que é muito característico e muito importante, é o efeito de blindagem eletrostática. Vocês estão vendo que nesse GIF aí tem uma pessoa dentro de uma jaula e esse raio atinge a jaula o tempo todo, mas não atinge a pessoa? Aham. Sim. Essa jaula é o que a gente chama de casca metálica ou gaiola de Faraday. Vocês vão ver esse nome em alguns lugares. Gaiola de Faraday. Porque, olha só, a pessoa que está ali dentro,
vai apresentar uma certa resistência à passagem da corrente elétrica. Mas a casca que está em volta dela, essa gaiola que está em volta dela, é de metal. Essa gaiola apresenta muito menos resistência do que o corpo da pessoa. Então, os elétrons vão querer fluir por onde? Pelo corpo da pessoa ou pela gaiola? Pela gaiola. Pela gaiola. Então, as cascas metálicas, quando são atingidas ou por carga elétrica, por descarga elétrica, desculpa, ou por campos muito intensos, esses campos e essas cargas se distribuem na casca externa metálica e não atingem quem está lá dentro. Por isso é que se diz que o lugar mais seguro para se estar numa tempestade de raios é dentro do carro. Você não está seguro dentro do seu carro porque os pneus são de borracha. Pensa comigo, os pneus são de borracha e a borracha é isolante. Mas, geralmente, quando tem uma tempestade de raios, também chove, não é? Uhum. Se chove, o chão está molhado e as rodas também. Então, de que adianta a roda ser de borracha se ela está toda molhada? Entendi. Não adianta de muita coisa. Então, o que te protege estar dentro do carro é o carro ter uma lataria metálica. O carro funciona como uma gaiola de Faraday para você. Certo? Então, quando você é atingido dentro do carro por uma... Quando o seu carro, né, é atingido por uma descarga elétrica, essas cargas elétricas vão se distribuir no entorno, na casca metálica do carro, e depois vão se descarregar no chão. Então, você está seguro dentro do carro, desde que você não esteja encostando na lataria, né? Uhum. Certo? Então, assim, você pode ver, tem um drone ali com uma casca metálica em volta dele e ele está sendo atingido por vários raios e nada acontece com ele. Ele não tem uma pane elétrica, ele não... Enfim, nada acontece com aquele drone. E se você já voou à noite, muito provavelmente o seu avião foi atingido por um raio e você nem sabe. Por quê? Porque o avião é uma casca metálica e se ele for atingido por um raio, quem está lá dentro está protegido porque ele funciona como uma gaiola de Faraday. Já perceberam que os celulares costumam perder o sinal quando você está dentro do elevador? Sim. Isso é uma coisa que a gente vai estudar depois, quando a gente estudar os campos. Agora, o seu celular recebe as ondas, né, de sinal por ondas eletromagnéticas. Como o elevador é geralmente uma casca metálica, e você está lá dentro com o seu telefone, ele não consegue receber essas ondas eletromagnéticas, porque elas ficam presas na casca metálica externa. Faz todo sentido, né? Sim. Então, beleza. Para a gente fechar a nossa aula, a gente vai falar um pouquinho sobre potência elétrica. E aí eu quero só lembrar vocês do que é potência. E aí é um conceito que a gente pega lá da mecânica. Mas o que é um carro potente? Um carro potente é um carro que consegue realizar um trabalho muito grande num tempo muito pequeno. Pensa no seguinte, se a gente está lá na linha vermelha, que o limite é 90 por hora. Na linha vermelha, eu posso ter uma Fiat Uno andando a 90 por hora e uma Ferrari andando a 90 por hora. Não posso? Não são dois carros perfeitamente passíveis de alcançar essa velocidade? Sim. Agora, qual é o carro mais potente? A Ferrari ou a Uno? Começou a humilhação, né? Não, a Uno não está com a escada no teto. Se ela tiver com a escada no teto, ela é mais potente do que a Ferrari. Mas ela não está com a escada no teto. Vamos de Ferrari, né? Vamos de Ferrari, né?
Por que a Ferrari é mais potente do que a Uno se ela realiza o mesmo trabalho que a Uno, que é andar a 90 km por hora? Ela consegue chegar à aceleração, né? Não sei como explicar fisicamente, né? Não, é isso. Ela consegue realizar esse trabalho muito mais rápido do que a Uno. Não é isso? As duas podem chegar a 90 por hora, mas a Ferrari vai fazer isso muito mais rápido. Então, a potência é uma relação de qual trabalho eu consigo realizar, e aí esse W aqui significa trabalho, qual trabalho eu consigo realizar e em quanto tempo eu consigo realizar esse trabalho. Certo? Mas para realizar trabalho, eu tenho que gastar energia. Então, eu também posso dizer que a potência é a energia que se gasta dividido pelo tempo. Certo? E aí, o que é um equipamento elétrico potente? É um equipamento elétrico que consegue realizar o seu trabalho muito mais rápido. Não é isso? Sim. Sim. Beleza. Temos 3 equações para o cálculo de potência elétrica. Essas equações aqui, no final das contas, são a mesma coisa. Se vocês quiserem, algum outro dia a gente pode abrir todas essas continhas aqui para vocês verem que essas equações aqui são a mesma coisa, são formas diferentes de calcular a potência. Então, eu posso calcular a potência do meu aparelho, ou a potência de um todo, seja lá o que for, multiplicando o potencial, e aí esse potencial aqui, você chama do que você quiser. Pode chamar de tensão, pode chamar de diferença de potencial, pode chamar de voltagem. Certo? Esse U aqui, ó, é o que a gente falou lá no início da aula, como o potencial que vai fazer os elétrons entrarem em movimento. É esse aqui. Beleza? É a diferença, né? Isso. Diferença do potencial. Isso. Esse U aqui é a diferença do potencial entre o ponto A e o ponto B aqui, por exemplo. Certo? Então, essa diferença de potencial multiplicado pela corrente elétrica vai me dar a potência. A resistência elétrica do aparelho multiplicada pelo quadrado da corrente elétrica também vai me dar a potência do aparelho. A voltagem entre aspas, porque voltagem é um termo informal, né? É uma palavra que não existe no dicionário. A voltagem ao quadrado dividido pela resistência do circuito também vai me dar a potência. Isso aqui acontece, essa relação aqui acontece por causa da primeira lei de Ohm, que vai ser uma parada que a gente vai estudar na nossa próxima aula. Eu vou dar um spoiler aqui, que é uma relação entre diferença de potencial, resistência elétrica e corrente elétrica. Mas existem essas maneiras aqui de se calcular a potência elétrica, certo? E aí, isso já vi cair em vestibular, que é fazer uma relação, você fazer uma relação direta entre potência e resistência elétrica. Porque você vai pensar, os equipamentos mais potentes da minha casa são os equipamentos de resistência. É o chuveiro elétrico, é o ferro de passar, sei lá, é a torradeira. Enfim, você vai pensar nos equipamentos de resistência, são os mais potentes da sua casa. Mas essa relação não é verdadeira. O seu equipamento não é potente por causa da resistência. E se você quiser aumentar a potência do seu aparelho, você não tem que aumentar a resistência. Porque quando você aumenta a resistência, a corrente elétrica diminui. E a corrente elétrica varia a potência ao quadrado. Então, a potência é muito mais dependente da corrente elétrica do que da resistência. Então, muito cuidado. Esse é um erro bem comum. E eu já vi cair pegadinha no vestibular, tipo assim, eu quero aumentar a potência do meu circuito, como que eu faço? Aí uma das alternativas está lá, aumenta a resistência.
Porque você sabe que potência é resistência vezes corrente ao quadrado. Mas se você aumenta a resistência, diminui a corrente. Então você diminui muito a potência. Certo? Muito cuidado com isso, porque isso é uma pegadinha. Como é que aumenta a potência? A corrente. Você pode aumentar a corrente. Bom, você pode diminuir a resistência, você pode aumentar o potencial, tipo, trocar o seu equipamento, se você tiver condições, né, de trocar a tomada, ao invés de usar um equipamento 110, usar um 220, tá, assim você consegue. Ou trocando por um equipamento mais eficiente. Mas, no final das contas, um equipamento mais eficiente vai sempre passar por diminuir a resistência elétrica. Não, beleza. Beleza? Aí a resistência elétrica não pode ser zero, porque, repara, se ela vale zero, qualquer coisa vezes zero é zero, então a potência é zero. Então eu não quero uma resistência nula, eu quero uma resistência baixa. Baixa. Beleza. Beleza? Tranquilo. Beleza. Então, aqui eu encerro a aula. Deixa eu sair dessa apresentação. E a gente pode fazer uns exercícios. Que eu separei, que são bem tranquilos. Dá para todo mundo ver o exercício aí? Sim. Beleza. Desse tamanho tá bom? Vocês querem que dê zoom? Tá tranquilo. Tá bom. Beleza. Então, a primeira questão que eu separei é uma questão de 2018, e ela diz assim, ó, alguns peixes, como o poraqui, a enguia elétrica da Amazônia, podem produzir uma corrente elétrica quando se encontram em perigo. O poraqui de 1 metro de comprimento em perigo produz uma corrente em torno de 2 amperes. Então, essa é uma primeira informação bastante relevante para a gente. Que esse peixe aí produz uma corrente elétrica em torno de 2 amperes. Ah, não consigo fazer isso, então vou riscar aqui mesmo. E uma voltagem de 600 volts. Então, essas aqui são as nossas primeiras informações. A gente sabe que a corrente elétrica que ele consegue gerar é de 2 amperes e que ele consegue gerar uma voltagem ou uma diferença de potencial de 600 volts. Beleza? Tranquilo, gente? Sim. Beleza. Tranquilo. Beleza. Daí ele diz assim, ó, o quadro apresenta a potência aproximada de equipamentos elétricos. E aí ele mostra aqui, ó, exaustor, computador, aspirador de pó, churrasqueira elétrica e secadora de roupas. E aí dá a potência de cada um desses equipamentos em watts, que é a medida do Sistema Internacional de potência elétrica. Quer dizer, de qualquer potência, né? Potência mecânica, elétrica, enfim. Qualquer potência a gente mede em watts. Aí, a pergunta é, o equipamento elétrico que tem potência similar àquela produzida por esse peixe em perigo é... Bom, para a gente descobrir qual é a potência que esse peixe consegue gerar, a gente tem que saber que potência é igual a U vezes I, como diz aqui no final, né? A primeira equação. Daí, potência, 600 volts, vezes 2 amperes. 6 vezes 2 dá 12. Com os 2 zeros. Esse peixe consegue gerar uma potência de 1.200 watts.
1.200 watts é equivalente a qual equipamento elétrico ali? Churrasqueira. Isso aqui, né? Então, a nossa resposta é a letra D. Fácil ou difícil essa aí? Fácil. Bem tranquilo, né? Olha a segunda, também de 2018. Em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para ler e acampar. Ela monta sua barraca próxima ao seu carro. Não, ela monta sua barraca próxima de seu carro, de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. A melhor maneira dessa jovem se proteger dos relâmpagos é entrar no carro, entrar na barraca, no quiosque, abrir um guarda-chuva ou ficar embaixo da árvore. Entrar no carro. Entrar no carro. Vocês já viram lá que pela gaiola de Faraday... Opa. Um corpo que está dentro de uma casca metálica não é atingido por descargas elétricas, certo? Gente, por que ficar embaixo da árvore é uma péssima ideia? Pensa no seguinte, se tem uma pessoa aqui, ó, se ela abre um guarda-chuva, esse guarda-chuva, além de metálico, vai ficar acima da cabeça dela, não é? Um quiosque, mesmo que de madeira, também deve ficar acima da cabeça dela. Uma árvore, muito provavelmente, também vai ser acima da cabeça da pessoa. Então, repara, se as nuvens estão se formando aqui, o que eu quero é dar o caminho mais difícil possível para ela me atingir, não é? Então, ó, qualquer coisa mais alta do que a cabeça dela vai se tornar um alvo muito menor. O raio vai ter que percorrer uma distância muito menor para chegar em qualquer um desses pontos, não é verdade? Sim. Então, a melhor alternativa que a gente tem mesmo é entrar no carro. Ok? Ah, por que as pessoas dizem, tipo assim, se você está num campo muito aberto, você... não é para você ficar num campo muito aberto durante uma tempestade de raio. Se você está num campo muito aberto, não tem nada mais alto do que você ali, né? Então não tem nenhum alvo melhor do que você naquela região. Você é o ponto mais alto daquela região. Certo? Certo. Beleza. Essa 3 diz assim, ó. Ao dimensionar circuitos elétricos residenciais, é recomendado utilizar adequadamente bitolas dos fios condutores de acordo. No quadro, é especificada a associação de 3 circuitos distintos de uma residência, relacionando tensão no circuito, bitolas de fios condutores e a intensidade de corrente elétrica máxima suportada pelo disjuntor. Aí ele diz para a gente, ó, que no circuito 1, que é para o disjuntor 1, né, a tensão é 110, a bitola do fio, a espessura do fio é de 2,5 milímetros quadrados, o disjuntor máximo, a corrente elétrica máxima que ele aguenta é de 20 amperes, e o equipamento que vai ser ligado tem 4.200 watts. E aí a gente tem as informações para os próximos. Com base no dimensionamento do circuito residencial
em qual ou quais dos circuitos e equipamentos estão ligados adequadamente. Beleza. Para a gente saber se está ligado adequadamente, a gente tem que conferir as contas. Para conferir as contas, eu vou usar a mesma equação que eu usei no primeiro exercício, de que potência é igual a corrente elétrica vezes o potencial elétrico. Certo? Se eu sei disso, eu sei que para o disjuntor 1, a potência 1 é U1 vezes I1. Certo? Certo. Beleza. Então, eu vou fazer isso para cada um desses 3 disjuntores. Ó, o disjuntor 1, P1, a voltagem do primeiro é 110 e a corrente é 20, certo? Então, a potência que o primeiro aguenta vale quanto? 11 vezes 2 dá 22, né? Se eu botar 2 zeros, dá 2.200 watts. Ok? Ok. Se eu fizer isso para o 2, então, número 2, vai ser, ó, a voltagem para ele é 220 e a corrente é 20 amperes, certo? 22 vezes 2 dá 44, com 2 zeros. Dá 4.400 watts. Ok? Ok. Para o terceiro, P3, são também 220 volts, mas a corrente elétrica que ele aguenta é 35. Aí, deixa eu pegar uma calculadora aqui, só para a gente andar mais rápido. Calculadora, 220 vezes 35, 7.700. Então, P3 é igual a 7.700 watts. Beleza. Agora vamos analisar. O disjuntor 1 aguenta 2.200, mas eu liguei nele 4.200. Ele vai aguentar? Não. Não. Então, esse aqui, vou colocar um X. O 2 aguenta 4.400. Eu liguei um equipamento de 4.200. Ele aguenta? Não. Aguenta, ué. Ele aguenta 4.400. Eu liguei 4.200. Beleza. Aguenta. O terceiro aguenta 7.700. Eu liguei 6.600. Ele aguenta? Aguenta. Aguenta. Então, quais estão dimensionados adequadamente? O 2 e o 3, né? Apenas no circuito 2 e 3. Letra E. Beleza? Beleza. Professor, aí no caso, Eu? a estrutura do fio não fazia diferença, né? Não. Para essa situação aqui, não. Ah, entendi. Faria se ele tivesse perguntado da resistência elétrica. Aí a gente vai ver na próxima aula que a espessura do fio muda a resistência elétrica. Mas ele não perguntou nada de resistência, ele só perguntou de potência. Entendi, obrigada. Nada. Vamos lá. A próxima questão diz assim, ó. As lâmpadas econômicas transformam 80% da energia elétrica consumida em luz e dissipam 20% restante em forma de calor. Já as incandescentes transformam 20% da energia elétrica consumida em luz e dissipam o restante em forma de calor. Beleza. Então, a gente sabe que as lâmpadas econômicas têm
o inverso de transformação de energia, né? Ele perde 20, enquanto a incandescente só aproveita 20. Beleza. Assim, quando duas dessas lâmpadas possuem luminosidades equivalentes, a econômica apresenta uma potência igual a 1/4 da potência da lâmpada incandescente. Quando uma lâmpada incandescente de 60 watts é substituída por uma econômica de mesma luminosidade, deixa-se de transferir para o ambiente a cada segundo uma quantidade de calor em joule igual a quanto? Bom, para a gente descobrir aqui o quanto de energia a gente deixa de desperdiçar, a gente tem que saber o quanto que cada uma aproveita, não é verdade? Então, ó, o que eu sei é que a lâmpada incandescente tem 60 watts. Então, eu já vou colocar aqui que a potência da incandescente vale 60 watts. Ele me garantiu que a econômica consome só 1/4 da incandescente. Então, a potência da econômica é 60 sobre 4, 1/4, né? Tranquilo? Sim. Posso seguir ou tá difícil? Pode seguir. Beleza. Aí, a gente sabe que ele quer saber o quê? A quantidade de energia, né? Quantidade de calor que se perde. Calor é energia, não é? Então, se a gente sabe que potência é igual à energia que se perde vezes o tempo, eu posso pegar, ó, esse tempo que está aqui e jogar para o outro lado. Então, a quantidade de energia vai ser potência vezes tempo. Certo? Aí, vamos ver a quantidade de energia que uma desperdiça. Primeiro, a incandescente. Ele me fala que a incandescente desperdiça, aqui, ó, a incandescente só aproveita 20%. Se ela aproveita 20%, quanto que ela transforma em calor? Quanto que ela desperdiça? 80%, né? Então, é 60, que é a potência original dela, vezes 80%, 0,8. Vezes o tempo. Quanto tempo? 1 segundo. Então, vezes 1. A energia que se perde nessa aqui é 60 vezes 0,8. Então, ó, 60 vezes 0,8 dá 48. 48 joules. Aí, vamos ver a econômica. Então, a energia gasta pela econômica, ó, ele fala que dissipa 20%. A potência da econômica era 15 watts. Então, é 15 vezes 20%, 0,2, vezes 1 segundo. Certo? Então, 15 vezes 0,2, que dá 3. Então, ó, se uma desperdiça 48 e a outra desperdiça 3, quanto que eu deixo de desperdiçar escolhendo a econômica? 45. Então, é o quanto eu desperdiço na incandescente
menos o quanto eu desperdiço na econômica, né? Que é 48 menos 3, isso dá 45 joules. Certo? Certo. Tranquilo, né? Uhum. Gente, tudo bem se eu passar 5 minutinhos aqui? Não, né? Vocês têm outra aula. Vou fazer o seguinte, vou resolver essa questão aqui, e aí eu vou postar o PDF dessa questão resolvida lá no grupo, junto com o PDF da aula. E aí, se tiverem qualquer dúvida, podem falar comigo. Tranquilo. Beleza? Essas outras questões você vai colocar também? Todas as outras, todas as outras. Eu esqueci de falar isso, mas no final das aulas, eu sempre gero um PDF com tudo que eu passei na aula. Tanto a apresentação de slide, quanto os exercícios que eu resolvi. Aí depois eu vou postar lá o PDF. Aí no PDF tem os links lá, se vocês quiserem ver os vídeos que eu falei e tal. Beleza? Beleza. Beleza. Então tá tudo certo. Gente, muito obrigado. Espero que vocês tenham gostado. E aí a gente se